Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 21 de dezembro e no resumido número 192, PL das Fake News, o poder do Congresso em influenciar nossas vidas digitais, regulamentação de plataformas de redes sociais e muitos outros assuntos em uma conversa com o advogado e coordenador de relações institucionais do Instituto Vero, Vitor Durigan. Vamos nessa, resumido. Resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Abrindo mais uma temporada do Resumido Entrevista, essa semana a conversa é com o coordenador de Relações Institucionais do Instituto Vero, Vitor Durigan. Como sempre, muita gente boa vai passar por aqui nas próximas semanas, então não deixe de ouvir os próximos papos. Oi, Vitor, tudo bom? Oi, Bruno, tudo bem? Eu sou um fiel ouvinte aqui do podcast, então para mim é uma honra ter sido convidado a participar desse papo aqui com você. Valeu, Vitor, obrigado. Eu vou dar aqui uma breve intro do seu currículo, eu vou ler aqui porque é bastante coisa, né? O Vitor é bacharel em Direito pela USP, com foco em Direito Constitucional e Processo Legislativo, trabalhou com políticas públicas e relações institucionais no setor privado em Brasília, em São Paulo, e ele se interessa especialmente pela interseção entre política e tecnologia, por isso que ele está aqui, e escreve bastante sobre esse tema na newsletter do Instituto Vero, Decodificado. Ele é membro da coalizão Direitos na Rede, que é uma articulação da sociedade civil em defesa ao acesso à internet, liberdade de expressão e privacidade, proteção de dados pessoais. Então, dentro dessa área de expertise aí do Vitor, acho que a gente pode abrir esse papo falando sobre essa ascensão dos movimentos conservadores no mundo todo e como as pessoas costumam ligar, vários analistas costumam ligar essa ascensão aos movimentos em redes sociais. Então, Vitor, qual é o motivo dessa associação direta e como você enxerga? É para valer? Isso faz sentido? Assim, não dá para a gente dizer que a ascensão global desses movimentos mais radicais, de extrema-direita, está unicamente associada às mídias sociais. Claro que existem muitos outros aspectos que a gente tem que levar em conta que compõem esse movimento, né? Por exemplo, as crises econômicas de 2008, agora a crise, por exemplo, da pandemia, desigualdade social, enfim, dentre muitos outros. Mas é um fato que as mídias sociais fazem parte dessa lista aí de aspectos, né? Foi um espaço que foi muito bem trabalhado por essa corrente ideológica, que se aproveitou muito, por exemplo, do fato de não haver intermediários que filtram esse discurso e fazem com que esse discurso chegue ao público que eles querem atingir de forma muito direta. Sim. E isso também acaba remetendo àquele discurso dessa corrente mais radical de antissistema, né? Onde eles se sentem, por exemplo, excluídos do sistema. Se dizem excluídos, né? Exatamente, óbvio. Se dizem excluídos do sistema, então eles falam assim, como a gente não vai entrar em grandes canais da televisão, aqui nas redes sociais a gente consegue conversar com o público, a gente se expressa do jeito que a gente quiser. Então tem um quê deles utilizarem um pouco desse discurso disruptivo, né? E além disso, as mídias sociais já foram, né, um espaço que era desejado por ser um espaço de democracia mais participativa, onde as pessoas pudessem ter mais voz, conversar, por exemplo, com seus representantes de forma um pouco mais direta. Esse grupo, né, essa ascensão desse movimento radical mundial, não só aqui no Brasil, mostrou como, às vezes, esse instrumento pode ser capturado para atos antidemocráticos, né? A gente está vendo isso aqui no Brasil de forma muito clara. Então, assim, tem um fundo de verdade, né? Porque eles se aproveitam muito bem dessas ferramentas e a gente pode falar que eles são mais organizados que seus concorrentes. Eles estão mais presentes nas redes, eles estão mais capilarizados. Aqui no Brasil isso é muito óbvio. Mas a gente vê um movimento grande desses concorrentes, de políticos e autoridades mais moderadas, de centro, de esquerda, de direita, que trabalham para tirar um pouco desse atraso nesse terreno e ganhar um pouco de espaço, né, e de luta, de pautas na internet. E aí se fala muito sobre regulação das plataformas, né, como uma forma de controlar
esse abuso desse acesso às pessoas. Assim, na Europa já aprovaram 2 leis com esse tipo de mecanismo, né, sobre o controle da atuação comercial das plataformas também. Como é que está essa discussão aqui no Brasil? Se puder falar um pouco como é que é na Europa e o que a gente pode esperar aqui. No Brasil, a gente teve, durante o ano de 2021 e 2022, alguns avanços importantes no debate, né? Mas a gente não conseguiu aprovar nenhum tipo de legislação. Então, aqui no Brasil, a etapa que a gente está é a etapa de debate. A Europa também passou por esse processo, né, continentalmente, e eles aprovaram recentemente 2 legislações que estão começando a entrar em vigor agora. Uma é o DSA, que é Digital Service Act, e outra é o DMA, que é o Digital Market Act. Elas são 2 regulações de plataformas continentais, uma mais focada em uma regulação que a gente pode dizer um pouco mais social, de direitos e garantias aos usuários, que é o DSA, e a outra um formato de regulação mais econômica, de, por exemplo, permitir que novos atores entrem dentro desse mercado de serviço, que não tenha acúmulo de monopólio, de poder econômico de plataformas que sejam abusivos, que é o caso do DMA. E aqui no Brasil, esse debate de regulação de plataformas, ele aconteceu muito nesses anos que eu falei, né, 2021 e 2022, muito em volta do PL 2630, que ficou conhecido pelo apelido PL das fake news, né? Ele teve um início, foi apresentado em 2020, ele teve um início muito conturbado, foi apresentado lá no Senado Federal, num contexto de pandemia, né? Aquele rolo imenso de início de pandemia, desinformação desenfreada, infodemia, estava completamente absurdo tudo o que estava acontecendo, então existia uma ânsia muito forte e punitivista para combater aquele discurso desinformativo. Uhum. Então o que aconteceu foi que esse PL foi apresentado de maneira, contexto muito simplório, pouco efetivo e muito punitivista, tinha essa sanha punitivista muito forte. E ele não ia ser efetivo para combater a desinformação. A sociedade civil, a academia, acabaram fazendo um papel muito importante de dar uma segurada para aprofundar um pouco o debate. Porque né? a primeira reação foi todo mundo achar que ia ser bom, né? Tipo, caramba, vai vir uma coisa para regular até as pessoas com boas intenções, não foi uma coisa que ficou clara o perigo que era aquilo ali da maneira que estava, né? A academia e a sociedade civil apontaram para esses problemas. Falaram assim, gente, a gente entendeu, a intenção é boa, falar que quer combater a desinformação é muito bom, né? As pessoas querem ver a desinformação sendo combatida, mas a gente precisa aprofundar isso. Então, na Câmara dos Deputados, após ter sido aprovada no Senado, a tramitação foi mais contida, e é onde a gente está hoje, né? Então, em 2021 e 2022, a gente passou por inúmeras audiências públicas, números, assim, centenas mesmo de especialistas foram ouvidos, assim, mais de 100, de todos os setores, da academia, sociedade civil, do setor privado, todas as empresas foram ouvidas, etc. E isso foi muito bom para reestruturar o texto do projeto, que foi mudado radicalmente. O deputado Orlando Silva foi o relator e trouxe todos esses aspectos para dentro de um novo texto. É claro que ele ainda existem pontos controversos, existe debate, pontos que podem ser melhorados, etc., mas, comparado com o que era, é um texto muito melhor. É um texto que passou de ser, ao invés de ser punitivista, pouco efetivo, que mirava somente a desinformação, passou para um projeto um pouco mais estrutural, de garantia de direitos dos usuários, com obrigações mais amplas para a plataforma, e que proporciona um ambiente digital mais saudável e mais transparente. Pois é, porque se não tem nem os direitos ainda, é difícil você pensar até em punição, né? Se não tem Exatamente. que eles têm direito, né? Exatamente. Então, assim, pensando um ambiente digital mais coerente, transparente, mais saudável, e estruturalmente a gente consegue combater a desinformação, entendeu? A gente não precisa ser tão direto, constrói algo mais decisivo. E aí as regras de transparência, por exemplo, são centrais nessa discussão. As pessoas precisam entender o que está acontecendo ali dentro das plataformas, é preciso ter como se fosse um controle social de boas práticas, da gente saber o que está sendo investido, por exemplo, contra a desinformação, contra discursos de ódio, o que está sendo investido pelas plataformas para garantir uma boa moderação de conteúdo, etc. Mas isso acaba virando uma corrida meio de gato e rato, né? Porque agora, passado mais de 10 anos, quase 15 anos, né, da explosão das redes sociais, a gente começa a discutir como regular um formato que está estabelecido, mas pode surgir um outro, né, que tenha as mesmas consequências negativas ou até piores e não vai estar pronto para uma lei. Então, assim, de certa forma, a lei vai estar sempre atrasada à prática. Mas por que mesmo assim uma lei é importante? Com certeza, essa inclusive foi uma das grandes preocupações debatidas, né? Assim, trazer uma legislação que seja mais principiológica, ou seja, mais geral, que a gente consiga
encaixar situações novas que venham no futuro dentro da legislação, ao invés da gente regular situações específicas. Então, assim, a ideia não é regular uma plataforma específica, é justamente isso que você falou. As coisas mudam, e muito rápido, né, no ambiente digital. E por que é importante a gente ter uma lei? Porque é nessa lei, é na legislação, que a gente garante as regras básicas do jogo. Ela que permite que essas regras sejam cobradas. Porque se não existe regra, a gente não tem de onde cobrar, né? Então, somente tendo uma legislação que a gente, cidadão, consegue, por exemplo, entrar com um pedido na justiça em caso de irregularidade, e é com a lei que a gente consegue reconhecer as irregularidades, né? Porque se a gente não tem nem as regras, como a gente sabe o que é irregular, né? Fico pensando assim, um primeiro motivo que eu acho que precisa ficar muito claro para as pessoas é que a gente precisa lembrar que aquele velho argumento da regulação sendo uma intervenção estatal em algo privado, que viola, por exemplo, na internet, isso é muito comum, a liberdade de expressão, é uma muleta argumentativa que ela é muito frágil, equivocada, e na maioria das vezes ela é falsa. Em países democráticos, com instituições democráticas em funcionamento, a regulação de plataformas, ela serve justamente para o contrário. Ela serve para garantir a liberdade de expressão, para garantir os direitos humanos e fundamentais dos usuários, porque sem essas regras básicas, os usuários eles podem ficar, por exemplo, à mercê da atuação puramente mercadológica das plataformas. E com a regulação existe um equilíbrio entre essas duas pontas, né? Permitir a atividade econômica das plataformas, claro, mas que com uma lei que garanta acesso igualitário a todos os usuários, mecanismos de transparência para ver irregularidade das plataformas, que as pessoas possam usufruir do seu direito de liberdade de expressão sem abusos por parte das plataformas ou de terceiros. Então, é justamente para democratizar esses serviços e a defesa plena dos direitos dos usuários, né? Algumas das maiores empresas, né, que a gente tem hoje em dia, a Meta, né, através do Facebook, o Google e várias outras, se construíram num ambiente sem regulação. Então, eles tiveram uma vantagem de poder fazer qualquer coisa, construir essa base de usuários e até chegar ao ponto que hoje eles querem a regulação porque eles sabem que um novo entrante no mercado não tem condição financeira de obedecer a quantidade de regras, de implementações que custam caro para poder obedecer essas regras. Então, a gente fica num lugar, por um lado, é mais seguro, por outro, pode sufocar a inovação, pode acabar cristalizando ainda mais esses líderes. Como é que os líderes de plataforma, né, no mercado, como é que a gente faz uma regulamentação que não vai prejudicar a inovação? Sim, esse modelo de autorregulação das plataformas, que elas faziam as próprias regras, etc., foi isso mesmo que você falou. Nas últimas décadas, elas se construíram em cima disso. E a gente viu que esse modelo está esgotado. A gente pode pensar aí de cara todas as crises grandes, Cambridge Analytica, até aqui casos mais brasileiros, como o quase bloqueio do Telegram, etc. São todas as crises desse modelo. Quando a gente pensa em regulação, principalmente aquela regulação econômica, como eu falei, por exemplo, do DMA lá da Europa, é preciso, com muito cuidado, quando exige esse debate profundo, para que essa regulação seja o que a gente chama de regulação desigual, é um termo utilizado mais ou menos, que é para falar assim, a gente tem que regular atores econômicos do mesmo tamanho de um jeito e atores econômicos menores de outro jeito, para garantir a entrada desses atores dentro de mercados econômicos, para não que lá na Europa tem o conceito, por exemplo, que eles colocaram nessa legislação, de gatekeeper. Gatekeeper é aquela pessoa que controla a entrada, né? O gatekeeper que abre e fecha a porta. O dominante do mercado, né? Exatamente. Então, se a gente tem ali a Meta, se ela não tem nenhum tipo de regra que permita a entrada de novos atores, é ela que vai permitir, ela que vai abrir a porta e falar, não, você entra, você não entra. E ela tem um poder econômico muito grande. Sim. Então, garantindo regras de entrada, de não abuso econômico, etc., a gente garante a entrada de novos atores, enfim, né, para fugir disso que você comentou. Grande parte dessa discussão se dá sobre a discussão de liberdade de expressão. E aí essa liberdade de expressão, muitas vezes, é usada para atacar a democracia, né? E usado para atacar quem está fazendo uso legítimo da liberdade de expressão. Uma confusão bem grande, porque a gente vai vendo que liberdade de expressão, às vezes, pode ser dúbio ou uma zona cinza, e um dos projetos que você trabalha no Instituto Vero é o Cala a Boca Já Morreu. E como é que vocês pensam essa questão de liberdade de expressão? O que é liberdade de expressão? Como definir esse limite? Que acho que é parecido com o que a gente estava falando antes, né? Onde é que limita? Onde é que começa? Onde é que acaba? O que pode ser regulamentado? O que não pode? Uma das coisas da regulação de plataformas é que ela não define o que é verdade ou não. Por isso que não exige, então agora
a plataforma ou o judiciário vai falar o que é a verdade ou não. Não tem disso. A regulação cria regras específicas, não diz o que é verdade, o que tem que ser verdade ou não, nada disso. E essa tensão que você mencionou talvez seja uma das grandes tensões que a gente vai precisar debater, se debruçar nos próximos anos. E vai ser muito duro, porque depende de algo que é estrutural, que é a educação. As pessoas elas vão ter que aprender a compreender o real sentido da liberdade de expressão, que é esse que você trouxe. E não cair, por exemplo, nesses argumentos falsos que a gente vê de muitas lideranças, né? Elon Musk, enfim, muita gente brasileiros aqui, que entram naqueles argumentos falsos da chamada liberdade de expressão absoluta, que vale tudo. Eu tenho na minha cabeça alguma coisa, então eu posso falar o que eu quiser. E que não é verdade, a gente sabe que a liberdade de expressão tem limites, você mesmo trouxe um. A gente não pode usar a liberdade de expressão para atacar a democracia, a gente não pode usar a liberdade de expressão para atacar pessoas, discursos violentos, preconceituosos, de ódio, etc. Ou até você pode, mas aí você vai arcar Exato, claro. com as consequências, né? Tem uma ideia de liberdade de expressão que é que eu falo o que eu quiser sem nenhuma consequência. Exato. Não, você fala o que você quiser, ninguém vai botar uma rolha na sua boca, mas tem consequência. Isso não significa que você pode falar, não tem consequência, né? Exato, muito bem colocado por você. É isso, claro que pode falar, é isso. Ninguém vai fechar a sua boca, mas falando, você tem que arcar com as consequências daquilo que você está falando, né? E a gente vai ter que chegar em consensos sociais, né, do que é a liberdade de expressão, né? Mas, ao mesmo tempo, esses mecanismos para lutar contra esses discursos que são ilegítimos não podem ser arbitrariamente utilizados contra as pessoas com expressão legítima. Né? E a tensão ela vai ser justamente resolvida quando esses discursos violadores serão compreendidos como tal e punidos, e os discursos legítimos serão protegidos, de fato. E é aqui que também a regulação de plataformas, outras legislações, penal, civil, administrativa, tem um papel fundamental. E a boa legislação vai ser aquela que vai entregar os mecanismos ou vai dar um passo inicial para esse equilíbrio. E aí, vindo desses últimos 4 anos que foram bem confusos, não só no Brasil, mas falando aqui do Brasil especificamente, em relação ao abuso da máquina de comunicação, das redes sociais, e indo para um novo período, né, uma nova presidência, mudando a gestão. O que a gente pode esperar desses 4 anos em relação ao Congresso, em relação às novas leis, em relação à postura do governo para essas questões? Eu vou trazer, então, 2 pontos, assim, pensar do ponto de vista do Congresso e depois uma expectativa do novo governo. Acho que do novo Congresso, a gente pode pensar que, mesmo com o governo Lula ter sido eleito, muitas das bases anteriores do bolsonarismo vão ser mantidas lá, né? Então, a gente ainda vai ter uma Câmara, um Senado conservador, difícil de trabalhar. Então, isso pode ter um efeito negativo, por exemplo, em legislações de defesa de direitos humanos, direitos digitais, etc. Mas é que preciso aproveitar essa janela do novo governo para que a gente trabalhe dentro do nosso Congresso uma base parlamentar que esteja mais interessada, envolvida, engajada na pauta digital, na defesa de direitos digitais. É preciso criar essa cultura lá dentro, porque a pauta digital ela é transversal. A gente vê ela hoje tanto em direitos digitais puros, mas também a gente vê no Código Penal, no Código de Processo Penal, em questões de infraestrutura, como do 5G, em questões, por exemplo, do agropecuária, administrativas, por exemplo, de acesso de dados de governo, etc. Então é algo que precisa ser pensado transversal, não unicamente essa é uma pauta digital. Então é preciso criar essa janela lá dentro para proteger esses direitos digitais. Você mencionou a Coalizão de Direitos na Rede, e ela faz um trabalho fundamental, por exemplo, numa campanha que chama Tire Meu Rosto de Sua Mira. Ela é uma campanha contra o uso de ferramentas de reconhecimento facial na segurança pública. Então é preciso que tenha uma base parlamentar que compreenda isso, porque muitas vezes a gente vai falar com eles não sabem o que é. Então, do mesmo jeito que existem parlamentares que são especialistas em agro, que são especialistas em direito penal, precisa ter uma base parlamentar que seja mais especialista nessa questão tecnológica, para que a gente não veja esse tipo de violação de uso de tecnologias de forma impensada, como é, por exemplo, essas ferramentas de reconhecimento facial na segurança pública. Pensando no novo governo, na transição a gente já começa a ver muitas coisas. Eu vou mencionar 3. Um dos primeiros pontos é justamente essa questão da pauta da internet não estar fechada em um único grupo de trabalho, um grupo técnico. Ela está sendo falada de forma bem transversal. A gente viu ela, por exemplo,
no grupo de trabalho de transição de justiça e segurança pública. O senador eleito Flávio Dino mencionou que eles estão trabalhando, por exemplo, em questões prioritárias de crimes digitais, né, de cibersegurança. O GT de comunicação trabalha na questão de regulação de plataformas, comunicação como um todo, e tem lá, por exemplo, o GT de ciência e tecnologia, que trabalha questões mais estruturais, como 5G, etc. Então, assim, a pauta de internet, a gente vê ela distribuída. E os outros 2 pontos são, o governo Lula, tudo indica que vai focar em 2 grandes pontos relacionados à internet. O primeiro, que eu acho que vai ser prioritário, vai ser o de acesso, universalização do acesso. Lula falou muito disso já em alguns discursos, então como universalizar esse acesso, como levar a internet de qualidade, né? Não é só levar a internet, por exemplo, de zero rating, né, chips, etc., para botar no celular. Não, é como, por exemplo, que escolas do interior de todos os lugares do Brasil tenham boa conexão, como as pessoas conseguem se conectar sem um limite de dados abusivo. Sim. Então, uma conexão de qualidade. E a outra é justamente o combate à desinformação. Esse tem sido um discurso direcionado muito forte por ele. Assim, ele até, inclusive, mencionou uma governança internacional, porque ele compreende que esse desafio da desinformação não é algo local. Então, eu preciso ter uma governança internacional. Como a comunidade internacional vai trabalhar a questão das plataformas, da desinformação. E também internamente, qual que vai ser a legislação brasileira de regulação de plataformas? O TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, está querendo trazer algum tipo de debate sobre isso, com a experiência de 2022, de 2018 acumulada. Esses vão ser alguns pontos principais: acesso, universalização da internet e regulação das plataformas, com enfoque, claro, no combate à desinformação. Que bom, um horizonte bom, né? Vitor, agradecer aí a sua entrevista e o seu trabalho. Espero que você continue bem ativo e ajudar a gente a atravessar essa confusão digital que é a nossa vida. Com certeza, Bruno. E eu que agradeço pelo convite. Estou à disposição para mais papos futuros. Valeu, Vitor. E no próximo episódio, uma conversa com a advogada e professora Bianca Kremer. O viés algorítmico, pelo menos eu tenho conceituado como inclinações para tomadas de decisões a partir dessa automação de processos. Privacidade para um empresário no Leblon é completamente diferente de privacidade para uma diarista que mora no Cantagalo. Então a gente tem desatualizações e uma discrepância muito grande entre realidade e prática, entre as promessas, na verdade, da tecnologia e para o que ela está de fato acontecendo. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. O Resumido Entrevista é escrito e produzido por mim, Bruno Natal, pelo Agenor Neto e pelo Vitor Vicente. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.